Bom, deu 9 horas, a gente vai iniciar as nossas atividades. Bom dia a todos, professores, alunos, colegas. Nós estamos hoje fechando a semana em que nós procuramos discutir a temática de saúde dentro da perspectiva econômica. Hoje o nosso objetivo é divulgar o trabalho que é realizado pelo Grupo de Pesquisa em Economia da Saúde, que na verdade já existe há bastante tempo, liderado pela professora Ivanilde, e que agora tem contato com novos membros, né? Eu, a professora Maria Alice, a professora Mayra, e também tivemos uma bolsista muito boa que trabalhou conosco durante um período, foi a Kátia, que também vai expor aqui hoje a sua experiência no grupo. Então, o nosso objetivo é expor o trabalho do grupo, as principais pesquisas e a importância da economia da saúde dentro da discussão que é feita, né, no curso de economia. Então, a professora Maria Ivanilde, que é a coordenadora, a líder, né, e a fundadora do grupo, vai ter a palavra hoje e expor para todos os principais trabalhos feitos pelo grupo. Depois, a Kátia, nossa aluna, vai falar um pouco da experiência dela também na pesquisa. Então, eu passo a palavra à professora Ivanilde. Parece que a internet dela está caindo. Só um minuto, pessoal. A gente só vai aguardar um pouco, porque a internet da professora Ivanilde parece que caiu. Daqui a pouco ela vai retornar e aí vai expor para a gente as pesquisas do grupo. Reforçar com vocês, os alunos que tiverem perguntas, os colegas também, podem fazer pelo chat, que nós vamos coletar as perguntas e repassar para a professora Ivanilde responder. Peço desculpa a vocês os pequenos problemas modernos. A gente já vai retornar aqui com a professora, só um instante. Professor Ivanilde está retornando, só um momento. Para as pessoas que estão entrando agora, os alunos, os colegas, a gente pediu só alguns minutos, porque a professora Ivanilde estava online e a internet dela caiu. Ela já está retornando, pedindo desculpas. Aí vou reforçar, né? O nosso objetivo hoje é apresentar os trabalhos do Grupo de Economia da Saúde, que já, inclusive, é um grupo antigo na Unimontes, foi fundado pela professora Ivanilde, e ela vai apresentar, né, os principais trabalhos já desenvolvidos e que estão em andamento no grupo,
também falar um pouquinho sobre as perspectivas, as possibilidades que os alunos têm, né, de participação nas pesquisas, até possibilidades de pós-graduação, né? A Kátia é a nossa atual bolsista, ela já, inclusive, tem manifestado interesse em fazer um mestrado, né, com a professora Mônica Viegas, no CDPLAR, que trabalha com a área de saúde. Então, as perspectivas são realmente muito boas. Nós estamos só aguardando o retorno da professora. Voltei. Gente, mil desculpas aí, viu? Coisas da internet, né? Meu bairro aqui realmente é o bairro inteiro, ele tem um problema sério com essa questão da internet, e às vezes pega a gente bem no dia que não pode pegar, né? Você já fez a abertura, né, Camila? Posso começar? Posso? Então, bom dia a todos, né? É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês hoje, para a gente continuar essa discussão que a gente teve durante a semana inteira sobre a economia da saúde, sobre a importante atuação do economista nesse campo da saúde, né? Sobre essa importante interlocução que existe, sempre existiu e vai sempre existir entre economia e saúde, e para a gente falar de algumas possibilidades, né? Nosso objetivo maior aqui hoje, nós vamos fazer um bate-papo, uma conversa, onde o nosso objetivo maior está apresentando para vocês a economia da saúde, os projetos de pesquisa em economia da saúde como uma nova e como uma importante possibilidade para o economista, né? Então, nós tivemos essa oportunidade aí durante toda a semana de estar relembrando, que não é algo novo, né? Como eu e a Camila e a Alice estávamos falando agora, não é nada de novo, mas a gente está relembrando esta importante conexão que existe entre economia e saúde. Então, só para a gente dar um ganchozinho bem rápido, na verdade, o grande objetivo, o grande dilema da economia é a questão da escassez, não é isso? Desde o primeiro período de economia, né, vocês aprendem que, nós aprendemos que a grande questão da economia é a escassez. A economia lida o tempo todo com essa questão da escassez por um motivo muito simples, né? As necessidades humanas são ilimitadas, sempre que a gente atende uma necessidade, cria-se outra, e existe isso no nível individual e no nível macro, né? E na saúde isso não é diferente, né? Então as necessidades são ilimitadas e os recursos são limitados. Não só limitados, hoje eles são escassos, né? Então, quase todos os conceitos de economia, eles se aplicam à saúde. A saúde é um setor que lida com escassez o tempo todo, existe uma incongruência eterna entre oferta e demanda de serviços de saúde. A oferta, ela é quase sempre menor do que a demanda, né? E os recursos são extremamente limitados. Então, é preciso que haja uma gestão eficiente. O que é uma gestão eficiente? É uma busca de gastar da forma mais correta, da forma mais gerando resultados dos gastos que se tem e que são escassos. Então, existe essa grande, nesse sentido, né, a economia ela tem um papel muito importante no setor saúde, haja vista a gente falar do SUS, né? O SUS hoje é um sistema universal, é um dos poucos sistemas de saúde universais do mundo, significa que não é um sistema para pobre, é um sistema que todos têm direito e deve procurar o sistema de saúde sempre que precisa, mas nós sabemos que os recursos do SUS são limitados e escassos. Então, um dos maiores gargalos do SUS hoje é a gestão da saúde.
Durante muito tempo se falou que um dos maiores problemas da saúde era o financiamento. O financiamento é um problema sério, sim, né? Os recursos são escassos, são limitados, mas para além desse problema do recurso, existe o problema da ineficiência dos gastos, né? Então, nesse sentido, o economista ele é muito bem-vindo no setor da saúde para poder tentar olhar o SUS nessa perspectiva econômica, né? De entender, não só de entender essa limitação de gastos, e quando eu falo limitação, eu estou falando de recursos financeiros e também de recursos humanos e materiais, procurar entender essa limitação e fazer uma gestão eficiente desses gastos que vão, né, quando feita uma gestão eficiente, se tem melhores resultados. Tá? E se a gente falar, então, de Brasil, de um país, né, extremamente desigual, um país díspare, um país extremamente grande, né, e que tem um sistema universal e que tem as fragilidades econômicas e sociais, assim, das formas mais evidenciadas, né? Então, nesse contexto, os recursos eles ficam ainda mais limitados, né? E a necessidade de uma gestão eficiente, ela fica também mais evidenciada. Como nós falamos alguns dias atrás, é na saúde, por incrível que pareça, é na saúde que os resultados dessas desigualdades sociais e econômicas são evidenciados. É lá que elas se manifestam de uma forma mais real, né? E elas são, assim, não só evidenciadas, mas elas são aprofundadas na saúde. Porque quando uma comunidade, uma população, uma sociedade não tem uma boa saúde, isso evidentemente impacta no sistema produtivo, né? Certamente. E isso é uma questão que interessa a todos nós, economistas, profissionais da saúde. Então, é muito importante a economia da saúde, e a economia da saúde, ela é uma sub-área da economia, ela não existe independente da economia, né? E ela é uma área que procura olhar para esse setor da saúde de uma forma diferenciada, com um olhar econômico, um olhar de entender que é possível fazer uma gestão ótima desses recursos, que é preciso fazer uma gestão eficiente, que é uma gestão... basta dizer para vocês que no SUS a gente tem um princípio muito importante, que é o princípio da equidade, e para muitos, quando se fala de equidade, se pensa em igualdade, e no SUS, equidade não é sinônimo de igualdade. Pelo contrário, no SUS, a equidade é um conceito de justiça social, onde se procura dar mais para quem precisa mais, onde se procura tratar diferentes de diferentes, né? Então, aquela pergunta que a gente fez aí alguns dias atrás, por exemplo, se tiver uma vacina contra o coronavírus, Covid-19, o SUS será que está preparado para atender integralmente toda a população brasileira no mesmo tempo? Possivelmente não, né? Por causa justamente, e aí atendendo esse princípio da equidade, o SUS vai procurar estabelecer critérios de prioridade. Aí vão vacinar primeiro os grupos de risco, não que não esteja sendo feito um planejamento no sentido de, com o tempo, ampliar essa possibilidade da vacina para todos, né? Mas só dizendo para vocês que o economista nesse cenário, ele é muito bem visto. A gente já teve, né, secretário de Estado da Saúde, economista, já teve muito gestor no Brasil economista, e que deu um resultado muito importante, né? Deu um enfoque muito importante para a gestão da saúde quando eles estavam à frente. E o mais importante, e até assim, que causa uma certa tristeza, é que a gente não vê muito economista como gestor de saúde. Infelizmente, a gente não vê. E a gente acha que esse panorama pode ser mudado, né? No norte de Minas, por exemplo, nós temos 86 municípios, né? Eu fiz até um levantamento,
tem um ou dois economistas que estão na gestão do SUS, mas não diretamente, assim como secretário municipal, e que, eu estou falando à frente, tá, gente? À frente do sistema, e que eu acho que o sistema de saúde começa a sentir muita falta disso, começa a sentir muita necessidade de que o economista seja inserido, né? Não só nessa discussão, e aqui eu chamo a atenção para vocês de que essas palestras que aconteceram nessa semana foram muito motivadoras, foram muito importantes, mas a gente precisa fazer disso uma oportunidade, né? A gente quer, no curso de economia, fazer disso uma oportunidade. Não que nunca teve, viu, gente? Porque a gente tem o núcleo de economia da saúde, ele existe há bastante tempo, tem alunos que se interessam, e realmente não vai ser todos, né? Porque isso é uma área, assim como alguns alunos se interessam para macroeconomia, para microeconomia, para economia regional, outros interessam pela economia da saúde e não precisam ser todos, em todas as áreas, né? Porque existem espaços aí importantes em todas essas áreas de atuação e que o economista precisa saber aproveitar essas oportunidades. Então, nesse atual cenário de pandemia, nesse atual cenário novo que se coloca no Brasil hoje, um Brasil que continua extremamente desigual, que continua extremamente vulnerável e que tem aí uma coisa nova, que é a pandemia, e que tem o SUS, né, que está se destacando. Eu costumo dizer que hoje, na pandemia, sem o SUS seria o caos total, né? O SUS tem assim, dado um banho de atenção à saúde nesse momento de pandemia. Então, é preciso que nesse cenário o economista olhe, né? Não é só pensar assim, vamos valorizar mais o SUS. Isso também, porque o SUS é nosso, o SUS somos nós, né? Mas principalmente verificar como eu, enquanto economista, posso estar atuando nesse setor para contribuir, né? E aí eu penso que uma das maiores contribuições que o economista pode dar em relação ao SUS é participando da sua gestão, participando da sua construção, assim, melhorando a gestão. E aí, gente, quando a gente fala de gestão em saúde, a gente fala de três dimensões, né? É preciso, sim, que o economista entenda a gestão política, que sistema de saúde é esse, que universalidade é esta, que integralidade é essa que eu estou falando, que equidade é esta, que sistema é esse que está se colocando, né? Relativamente novo, mas já tem 30 anos de existência. É preciso que eu conheça a proposta política de universalidade, de integralidade e de integralidade desse sistema. Essa é a proposta política que o economista precisa conhecer. Uma segunda proposta é a proposta técnica, né? Que prestação de serviço é esta que está se colocando no SUS? É uma prestação de serviço integral nos níveis da atenção primária, saúde, né, que está presente em todos os municípios brasileiros, no nível da atenção secundária e terciária, que no Brasil foram, assim, historicamente, extremamente concentrados em alguns territórios, em alguns espaços, né, e que agora está se disseminando, que está se descentralizando. Então, é preciso eu entender essa dimensão técnica. Que atenção à saúde é essa? É uma atenção integral? O que significa essa integralidade da assistência? Onde é que ela está presente? Aí entra a questão da regionalização, né? Nem todos os serviços de saúde estão disponíveis para mim no lugar que eu moro, perto da minha residência. Mas ele está disponível para mim. Onde? Né? Qual que é o papel da regionalização? Aí entra muito... Aí eu gostaria de fazer um recorte para vocês, que o Plano de Desenvolvimento Regional da Saúde, ele tem uma inspiração em Christaller, na teoria regional econômica, que discute uma região funcional, uma região que funcione para as pessoas que vivem ali, né? E que me dê respostas, que me dê resolutividade. Então, eu sugiro até a vocês todos que leiam o Plano Diretor de Regionalização, o PDR, que é fenomenal e que dá uma aula de economia para a gente, porque fala de economia de escala, fala de cidades locais
lugares centrais, né? Fala de tudo isso e fala principalmente da funcionalidade, da necessidade de uma funcionalidade de uma região, senão ela não se desenvolve. Né? Então, um olhar que o economista precisa ter é esse olhar técnico. Como é que o sistema de saúde está se organizando e como é que o economista pode ser inserido nessa questão lá, né? E a última questão, a última dimensão do SUS que nós podemos participar muito é a questão financeira, né? Que é a dimensão econômica. E essa dimensão econômica, financeira, não, como eu disse para vocês, não trata somente da escassez dos recursos, né? De olhar a possibilidade de um gasto eficiente, de um gasto ótimo, não só dos recursos financeiros, mas dos recursos humanos e dos recursos materiais e da tecnologia que está cada vez mais incorporada no sistema de saúde hoje. Né? Mas uma característica muito importante da saúde é que talvez, né, vocês concordem comigo aí, ela é uma das áreas que tem mais tecnologia incorporada. Extremamente, os serviços de alta complexidade, de alto custo, aí, os tratamentos de câncer, os tratamentos de doença renal crônica, são de alta densidade tecnológica e muitas outras coisas, transplante, né? E assim, mas o setor saúde, ele nunca vai dispensar a atuação do profissional, da mão de obra, né? Do ser humano. Então, é uma oportunidade do economista estar vislumbrando essa possibilidade, né? Eu costumo dizer para aqueles alunos que se aproximam mais de nós pelo interesse na economia da saúde, que o economista perde, às vezes, muita oportunidade de ser gestor. Né? Hoje, quem é o gestor da saúde, em sua grande maioria? É o médico, é o enfermeiro, até o próprio administrador tem entrado mais. E o economista, que tem um potencial importantíssimo, que tem uma contribuição enorme a dar, né? Que tem um olhar, que pode ter um olhar muito diferenciado e positivo para essa questão da saúde, às vezes está de fora. E está de fora, às vezes, porque não se chama atenção para isso, né? No próprio curso. Não estou dizendo do nosso, porque o nosso até que chama, né? Nós temos aí, com essa discussão de economia da saúde há bastante tempo, mas há sempre possibilidade da gente redimensionar essa discussão, né? E é esse o nosso papel aqui agora. Então, dito isto, dito essas poucas palavras sobre a importância do economista na saúde, no setor saúde, eu acho que agora vamos entrar naquilo que nos interessa mais, né? Que é falar do nosso doméstico, falar da nossa atuação. Como é que a gente tem feito em relação, como é que a gente tem atuado, né? Nessa conexão economia e saúde. Então, nós temos um núcleo de economia da saúde. Esse núcleo, ele existe há bastante tempo, ele foi criado só no departamento e é uma coisa assim, eu sempre falo com as meninas, parece tímido, mas não é. Por incrível que pareça, ele não é tímido, ele, né, trabalha lá, às vezes, mais calado, mas desenvolvendo projetos importantíssimos aí com a sociedade. E ele existe ele foi criado no início dos anos 2000. No período de 99 e 2001, né, eu fui para a UFMG, para o CDPLA, fazer o meu mestrado, que foi uma agregação assim, enorme para a minha vida toda. E quando eu cheguei lá no CDPLA, eu tive a oportunidade de fazer um contato e de ser orientada pela professora Mônica Viegas, que é uma das maiores referências em economia da saúde, não só no estado, mas no Brasil inteiro. E aí fiz minha tese minha dissertação de mestrado em economia com concentração em economia do bem-estar social e economia da saúde. Então, naquela oportunidade, eu fiz um estudo muito bacana, que foi uma avaliação da municipalização da saúde a partir de medidas econômicas, a partir de medidas regionais. Naquela oportunidade, a gente pôde não só avaliar a implementação do SUS até aquele momento, que estava bem incipiente ainda, mas eu também calculei uma medida regional, uma medida econômica,
que foi os anos de vida perdidos pela população por causa da ineficiência dos serviços de saúde. E aí, evidentemente, foi necessário discutir muito essa questão econômica do SUS, né? Essa questão de recursos. Então, chegando do mestrado, eu defendi minha dissertação em 2001, eu cheguei toda motivada, estimulada a fazer pesquisas nessa área. E aí o Departamento de Economia deu todo o apoio, né? Todo, como sempre, assim, abriu todas as portas e a gente criou esse núcleo. No início, era um núcleo que a gente tinha pouca interlocução, porque não tinha muitos professores interessados, não era nem interessado, não tinha professores trabalhando muito nessa área, então foi necessário, no primeiro momento, a gente fazer parcerias com outros departamentos da Unimontes, né? Especialmente lá no CCBS, que eu também trabalho no curso de medicina, então a gente começou a fazer parcerias lá, especialmente no Departamento de Saúde Coletiva e no Departamento de Administração também. E começamos a desenvolver algumas pesquisas. De lá para cá, foram muitas pesquisas e muitas inovações. Foram chegando pessoas novas, né? Num primeiro momento, a professora Maria Lisete e a professora Marília, né, chegaram e com uma forte tendência também nesta área, começaram a desenvolver trabalhos junto comigo, enfocando essa questão da saúde. Mas depois, né, com a chegada das meninas no concurso de 2015, a Camila, a Mayra, a Maria Alice, que demonstraram não só afinidade, mas interesse nessa área, a gente um pouco que maximizou o nosso núcleo de economia da saúde, né? Agregou muito. E a gente começou a desenvolver, a gente continuou a desenvolver pesquisas nessa área e pesquisas que têm dado resultados muito importantes. E aí eu gostaria de chamar a atenção que as pesquisas na área da economia da saúde, elas dão não somente um resultado concreto, assim, que subsidia, às vezes, a gestão da saúde no espaço local regional, mas elas também geram publicações importantes, né? Que é uma forma de socializar os resultados das nossas pesquisas. Então, em 2000, me parece que foi em 2003, o núcleo foi criado e de lá para cá foram muitos projetos. Ontem eu tentei fazer um levantamento aqui dos projetos, as meninas falaram, nossa, só tem meia hora. Aí eu falei, nossa, tem mais de 40 projetos, tem quase 50 projetos desenvolvidos. Aí eu selecionei alguns para a gente falar rapidamente, aqueles que tiveram uma dimensão mais ampliada, né, que tiveram até uma extrapolação regional, e a gente vai apresentar alguns deles para que vocês tenham conhecimento assim, de quão a gente está assim, dialogando com outros setores. Né? Porque é tão importante para o economista fazer essa interlocução, esse diálogo com outros setores, né? E a gente quer mostrar para vocês que a gente tem feito isso e que é possível fazer mais, é possível fazer muito mais, né? Então, eu vou começar falando para vocês de um projeto, um mega projeto que a gente já desenvolveu pelo núcleo e que o professor Geraldo Reis até falou um pouco desse projeto no dia da palestra do professor Gadelha, que foi o projeto Mesovalos. Eu digo para vocês, assim, sem sombra de dúvida, que foi um dos maiores projetos que a universidade já desenvolveu até hoje. E foi um projeto de pesquisa, mas com interface na extensão, né? Um projeto muito importante. Foi uma parceria com o Ministério da Integração Nacional, na época o Ciro Gomes era o ministro, e o professor Gadelha, né, que esteve aqui conosco, era o secretário de Assuntos Regionais. Né? Então, foi uma parceria muito bacana, porque a gente teve interlocução com eles. Né? Então, a gente teve um projeto que ele teve duas fases. Na primeira fase, foi a fase de criação da Mesovalos. Mesovalos, que era uma nova proposta do Ministério da Integração Regional de trabalhar a questão das regiões no Brasil. Então, essa Mesovalos, ela envolvia 105 municípios da Bahia, do Espírito Santo e de Minas Gerais. Então,
Quem participou desse projeto na economia foi eu, o professor Geraldo Reis, é o professor Emanuel Malta, que já foi nosso professor, mas que não está mais aqui, e o professor Luiz Antônio também participou do projeto. Então, na primeira fase foi a criação da Mesovalos, um projeto que envolveu uma enorme mobilização política e social. Então, a gente viajava muito para esses municípios, 105 municípios, né? A gente viajava muito para poder fazer a mobilização política e social, e criou-se a Mesovalos. Um trabalho assim, intenso e de uma riqueza assim, indiscutível, né? E a segunda fase, que também foi nos colocada a responsabilidade de criar o plano de desenvolvimento dessa mesorregião, que foi quando foi criado o plano Meso, né? Que foi um plano que envolveu todas as áreas: geografia, economia, ciências sociais, o pessoal da cultura. Então, envolveu muitas áreas e foi um trabalho assim, de uma riqueza absurda que se criou o MESO. E eu tive a felicidade de, nesse projeto do Plano Meso, eu fui consultora na questão da saúde. Então, assim, todas as questões que se discutia com a população da mesorregião em relação à saúde, todas as propostas que surgiam, que eram discutidas e que eram colocadas no plano, eu tive a oportunidade de discuti-las aí com o pessoal. Então, foi um projeto muito bacana e o resultado dele foi a Mesovalos criada e o plano Meso também feito com muito sucesso, né? Isso foi feito, gente, em 2003 a 2005, mais ou menos. Depois, nós tivemos um outro projeto dentro do núcleo que para a gente foi muito importante, foi quando a gente elaborou o perfil de morbimortalidade na região norte de Minas. Então, a gente queria saber de que as pessoas estavam mais adoecendo e morrendo aqui na região norte de Minas, e qual que era a questão, a importância dos gastos em saúde nessa região. Né? Então, traçou-se o perfil de morbimortalidade. Nessa época, esse perfil de morbimortalidade foi muito discutido com a Secretaria Municipal de Saúde e acabou subsidiando a política de saúde no nível loco-regional. Né? E depois eu vou falar com vocês que mais tarde a gente atualiza esse perfil de morbimortalidade. Só para vocês terem uma ideia, as doenças que eram responsáveis pelo maior número de internações e de mortes na região, naquela época que a gente fez em 2005, hoje é tudo diferente. Né? Então, teve uma mudança assim, absurda. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fez o perfil de morbimortalidade, chegou-se à conclusão que a principal causa de morte na região era uma causa que era chamada de causa mal definida. O que é causa mal definida? É causa que não se sabe do quê. A pessoa morre a caminho, morre em casa sem atenção, morre na porta do hospital. E aí não se sabe direito, aí no atestado de óbito aparece causa mal definida. Isso é sinônimo de quê? Falta de acesso. Né? E sinônimo então era responsável por 39% das mortes na região. Era uma coisa absurda. E agora a gente teve a oportunidade de fazer, o ano passado, de novo, o perfil de morbimortalidade, e mudou totalmente. Essa causa já não aparece. Isso por causa do acesso ampliado no SUS, né? Então, assim, essa causa deixou de ser a mais importante, não figura mais nem entre as últimas mais. Por quê? Porque hoje as pessoas têm acesso. Elas morrem com acesso ao serviço de saúde, né? Na maioria. Depois desse projeto, em 2008, foi também uma experiência assim, muito rica que nós tivemos no Núcleo de Economia da Saúde, que foi implantar o Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde. Esse, gente, foi de uma dimensão assim, absurda, porque a Secretaria de Estado da Saúde, naquela época, tinha colocado o Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde como um projeto estruturante do Estado. E como ela queria fazer uma coisa bem elaborada, ela convidou as universidades de cada macro-região para fazer a implementação desse plano diretor. E aí nós, da Unimontes, fomos convidados
Eu, particularmente, fui convidada para coordenar esse projeto na macro-região Nordeste. E um outro, Nordeste de Minas Gerais, né? No Vale de Jequitinhonha, Mucuri. E a professora Maísa Tavares coordenou aqui em Montes Claros. E aí, nessa época, como ousadia mesmo nossa do Núcleo de Economia da Saúde, do Departamento de Economia, a gente fez uma proposta para a Secretaria de Estado que a gente até pensou que não seria aceita. A gente falou assim, ó, nós queremos implantar assim, o plano diretor da atenção primária à saúde na macro-região Nordeste, mas nós queremos fazer diferente. Vocês topam fazer com a gente uma experiência diferente? Ao mesmo tempo que implantar o plano diretor, fazer um curso de especialização e um programa de capacitação em massa para os servidores da saúde de lá, foi assim, ousadia mesmo. Na época, quem estava à frente disso era o professor Eugênio Vilaça, que é uma referência em saúde pública para a gente, né? Então, ele pensou e aceitou a nossa ideia. Então, eu coordenei a implementação do plano diretor da atenção primária à saúde pelo Núcleo de Economia da Saúde da Unimontes, e, ao mesmo tempo, a gente qualificou no nível de pós-graduação 50 profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, assistentes sociais. Foi uma pós-graduação multiprofissional, né? E formamos, então, esses 50 profissionais pela Unimontes, um curso de pós-graduação que foi, assim, brilhante. Para vocês terem uma ideia, todos os TCCs desse curso a gente exigiu e a gente desenhou de uma forma que o TCC deveria apresentar um problema de saúde local e propor uma solução para aquele problema. Então, o TCC era uma coisa prática, ele apresentava uma proposta de solução para um problema municipal, né? Então, como a gente tinha aí envolvido 63 municípios da região, da macro-região Nordeste de Minas Gerais, a gente, o nosso trabalho foi muito elogiado, porque a gente, ao mesmo tempo que implantou o plano diretor da atenção primária, o que era isso? Era mostrar para o município, muitos municípios, gente, mais de 85% dos municípios do norte de Minas só tem capacidade de oferta de atenção primária à saúde. E por isso mesmo tem que fazer isso bem. Tem que garantir resolutividade nesse serviço, porque senão sobrecarrega muitos hospitais, né? Então, a ideia da implementação do Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde era justamente isso, era capacitar e instrumentalizar os municípios para garantir no seu território uma atenção primária eficiente. E a gente fez isso e foi só a única local que fez o Plano Diretor de Atenção Primária à Saúde com curso de especialização, fomos nós aqui da Unimontes, né? E, ao mesmo tempo que a gente formou 50 profissionais no nível de pós-graduação, a gente capacitou 500 profissionais de saúde do nível médio, para garantir, né, essa integração e essa interlocução dos diversos níveis dentro da saúde com uma mesma perspectiva, uma perspectiva de melhoria da qualidade da assistência. Então, esse projeto também foi feito. Depois, até em função desses trabalhos que nós fizemos, né, do Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde, de novo, a Secretaria de Estado da Saúde nos convidou para fazer um projeto sobre DST-AIDS. E aí eles fizeram uma pesquisa e descobriram, naquela época, né, foi o boom da AIDS, né, muito caso, quase que um cenário de pandemia, né, igual a gente vivendo agora, claro, com uma dimensão muito menor, mas uma coisa assustadora. E a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais identificou que na macro-região Nordeste tinha um número de casos absurdos, né, muito caso de AIDS entre jovens. E aí eles convidaram a Unimontes a fazer uma pesquisa sobre DST-AIDS e universitários. Então, foi uma nova empreitada que a gente assumiu junto com a Secretaria de Estado da Saúde e nós fizemos uma pesquisa naquela época, tinha 9 mil e tanto alunos de graduação nesta mesorregião lá. E nós fizemos um trabalho de campo, fizemos uma pesquisa mesmo científica, levantamos dados, fizemos inquérito epidemiológico junto com a Secretaria de Estado da Saúde, nós
entrevistamos quase 2.000 acadêmicos das diversas universidades lá, fizemos questionário, fizemos esse inquérito e fizemos testes rápidos de HIV entre universitários. Então, foi tudo feito assim com maior cuidado e zelo que essa temática envolve, né? Mas, assim, aqueles universitários que desejavam faziam o teste HIV nessa pesquisa que a gente desenvolveu. E esse projeto, o resultado dele foi que o relatório de pesquisa que foi produzido por nós aqui da Unimontes gerou uma política pública da Secretaria de Estado da Saúde em relação às DST-AIDS, sobretudo naquela macro-região que eles tinham dados concretos, né, da incidência, da prevalência, do perfil. Nós fizemos um diagnóstico socioeconômico das pessoas, né, dos universitários, né, na região, então foi mais fácil fazer uma atuação eficiente em relação a essa questão lá na macro-região. Depois, a gente teve uma outra pesquisa importante, que foi, a gente fez uma avaliação da estratégia de saúde da família, impacto da estratégia de saúde da família nas internações por diabetes e hipertensão aqui na macro-região norte de Minas Gerais. Então, nessa época, isso foi em 2014, a estratégia de saúde da família já estava assim, bastante consolidada, não só na região norte de Minas, mas no Brasil inteiro, e a gente queria saber qual que era o impacto econômico mesmo dessa estratégia de saúde da família, ou seja, queríamos saber se a implementação e aumento da cobertura da estratégia de saúde da família estava sendo capaz de reduzir as internações hospitalares. E aí, para não trabalhar todas as questões, a gente pegou duas doenças que são muito comuns, né? Diabetes e hipertensão, e que onera muito o sistema de saúde. Então, a gente verificou, a gente fez a pesquisa, e o relatório mostrou que realmente a estratégia de saúde da família era uma ferramenta muito eficaz no sentido de reduzir internações hospitalares por causas sensíveis à atenção primária à saúde. Então, a gente mostrou com essa pesquisa que investimentos em atenção primária à saúde são realmente capazes de reduzir gastos hospitalares. Essa pesquisa também gerou artigos científicos que foram publicados, gerou tese de doutorado de colegas, então acabou sendo muito importante. E mais do que isso, a gente sempre procurava discutir os resultados da nossa pesquisa com os gestores de saúde, né, do município, para poder estar colocando à disposição dessas pessoas dados que pudessem subsidiar a gestão, né? Depois, em 2014, um outro projeto importante, 2014, 2015, até 2016, um outro projeto muito importante foi um projeto que a gente fez, um projeto multicêntrico. Foi um projeto de parceria Unimontes, Fundação João Pinheiro e Fiocruz. Era um projeto que propunha a criação de um índice de priorização de investimentos na saúde. A princípio, foram 2 projetos nessa linha. Projeto financiado pela FAPEMIG, a princípio foi criado o índice de priorização de investimentos em saúde para o estado de Minas Gerais. E depois, esse projeto foi com a FAPEMIG, e depois um outro surgiu em parceria com o CNPq, onde foi criado um índice de priorização de investimentos para o Brasil todo. Então, foi um projeto que teve a participação, o coordenador dele, na verdade, pela João Pinheiro, foi o professor Murilo Fael, que é professor nosso aqui, que esteve durante muito tempo lá na Fundação João Pinheiro, e que nos convidou, né? A gente fez um trabalho a nossa participação foi muito nas pesquisas de campo, né, fizemos muito trabalho de interlocução com as secretarias municipais de saúde, e desenvolvemos esse trabalho que foi muito bacana. O primeiro gerou um índice que, né, a princípio,
começou a ser discutido com a Secretaria de Estado da Saúde, inclusive para ser usado na distribuição, como critério na distribuição de recursos, mas, né, essas questões envolvem outras questões de dimensão política que, infelizmente, não avançou muito. E o outro projeto do Brasil, do Índice de Priorização de Investimento no Brasil, gerou assim, 3 livros, publicação de 3 livros, com a editora Fundação João Pinheiro, né? O primeiro livro foi A Trajetória da Atenção Primária à Saúde no Brasil, de Alma Ata ao Programa Mais Médico. O segundo livro foi Desigualdade em Saúde na Atenção Primária no Brasil, uma proposta equitativa de priorização geográfica de investimentos. E o último livro foi A Percepção dos Gestores Municipais de Saúde em relação à atenção primária à saúde no SUS. Então, foi um projeto também de uma grande satisfação, porque extrapolou aí um pouco essa discussão regional, né? E fez um grande levantamento de dados sobre a saúde no Brasil e no estado de Minas Gerais. Um outro projeto muito bacana que a gente fez foi um projeto mais na área de dinâmicas socioambientais, que foi na Bacia do Médio São Francisco. Esse foi um projeto que a gente desenvolveu junto, em parceria com o Departamento de Ciências Sociais e com o Departamento de Saúde Coletiva, onde a gente, na verdade, fez um diagnóstico de saúde e de segurança alimentar em muitas, né, na verdade, comunidades tradicionais aqui do norte de Minas. Quilombolas, gerazeiros. Então, a gente foi para campo fazer um diagnóstico de saúde e segurança alimentar e depois fez uma proposta de intervenção junto a isso aí. Depois tivemos um grande projeto com a professora Alice, né? A professora Alice coordenou, que foi os determinantes de inovação ambiental, um estudo empírico sobre as firmas da indústria mineira. Né? Então, é um projeto também que gerou artigo científico, a professora... foi aí começou começou não, porque já é mais velho, né, Alice? Mas assim, intensificou então nesse momento o interesse da professora Alice aí por projetos dessa natureza, e ela tem sido, a professora Camila, a professora Mayra, tem sido assim parceiras, né, nessas propostas que estão surgindo a partir agora de 2015. Então esse foi feito em 2016 até 2018, não foi isso, Alice? Isso mesmo, Anilde. Isso. Aí, em 2017, agora 2017, e que acabou agora, a gente está publicando o artigo, foi feito esse outro projeto que eu falei com vocês, que a gente quis atualizar o perfil de morbimortalidade na região. A gente queria saber, a pergunta agora era, com quase 30 anos de implementação do SUS, mudou alguma coisa no perfil de morbimortalidade? Melhorou o acesso? De que as pessoas estão morrendo e adoecendo, internando e gastando na área da saúde? E a gente teve essa grata surpresa de que mudou muito, né? Mudou, mas a situação ainda continua muito preocupante, porque na nossa região norte de Minas, a gente tem um perfil de transição epidemiológica, onde coexistem os problemas de saúde típicos da pobreza, que ainda não foi solucionado para grande parte da população, e também os problemas relacionados ao desenvolvimento, né? Que estão presentes. Então, mudou totalmente o perfil de morbimortalidade, e esse perfil de morbimortalidade, gente, ele é super importante porque ele orienta os gastos. Então, não tem como a gente discutir perfil de morbimortalidade sem discutir gastos em saúde. Então, o gestor que faz uma gestão olhando para o perfil de morbimortalidade, ele faz uma gestão mais eficiente, né? Acabando aí, Alê, esse tempo? Tá? Vanessa, mais 5 minutinhos só. Vamos falar só mais então, tá? Como eu falei com vocês, são muitos, né? Não dá para a gente ficar... Aí vamos falar dos nossos recentes, então, né? Um projeto muito bacana que a gente fez agora, eu, a professora Maria Alice, a professora Mayra e a professora Camila, com a participação importante da Kátia, né, acadêmica, foi um trabalho sobre oferta de serviços de saúde, um estudo com foco nos serviços de baixa, média e alta complexidade.
Interessante que nesse trabalho a gente teve a oportunidade de fazer um grande levantamento sobre a oferta de serviço de saúde em Montes Claros, entender o município de Montes Claros como referência macro-regional mesmo, nas 3 áreas, né, da saúde, na atenção primária, secundária e terciária. E, ao mesmo tempo, a gente fez um levantamento sobre a formação de recursos humanos na área da saúde. Então, se Montes Claros é referência macro-regional em saúde, a cidade também é referência em formação de recursos humanos para a saúde. E o produto desse trabalho é um artigo que está sendo publicado agora, foi aceito, está sendo publicado em uma revista de grande visibilidade na área da saúde, que é a Revista Brasileira de Educação Médica, né, onde a gente socializa aí um pouco da realidade de Montes Claros enquanto referência macro-regional em saúde e em relação à referência em formação de recursos humanos. E depois a gente tem um outro artigo que foi desencadeado a partir desse, que a gente vai entender essa formação de recursos humanos na área da saúde de uma forma mais detalhada. Então, a gente quer saber se existe concentração e especialização no município de Montes Claros e em alguns municípios da região norte de Minas em relação à formação de recursos humanos. E, para isso, a gente vai utilizar medidas regionais, medidas econômicas, né? A gente vai calcular o nível de concentração e de especialização, mostrando o que a nossa hipótese é que não só Montes Claros é um lugar central, né, um lugar de referência macro-regional mesmo, mas a gente tem também hoje outras localidades se apresentando como referência micro-regional também nessa área, né? Embora o grosso esteja ainda em Montes Claros. E, para finalizar, falar daquela proposta que para nós é a menina dos olhos, né, do Departamento de Economia, do nosso Núcleo de Economia da Saúde, que é a criação, implementação da residência em gestão de saúde, com aqueles 2 enfoques que eu já apresentei para vocês, que a gente quer trabalhar a gestão hospitalar e a gestão da atenção primária à saúde. Esta, sim, é uma proposta que vai culminar, que pode vir a culminar, numa real participação do economista na implementação do SUS loco-regional, né? Até no Brasil mesmo. Então, a gente quer oferecer para o SUS profissionais gestores qualificados, eficientes, que vão ter um olhar diferenciado em relação a essas 3 vertentes, né, do SUS. O modelo político, nós queremos entender e intervir nele. O modelo técnico, nós queremos também conhecer e poder participar. E o modelo econômico, que a gente quer fazer proposição de uma gestão eficiente do sistema e dar aí a nossa grande contribuição. Então, é isso. Infelizmente, terminou esse tempo? Infelizmente, são muitos, são quase 50 projetos que a gente tem desenvolvidos aí, sem contar, gente, que eu não posso deixar de falar, das grandes monografias, né? Aqueles que se interessam mais diretamente, que nos procuram, a gente tem feito monografias assim lindíssimas, importantíssimas em relação, olhando aí para o sistema de saúde brasileiro, regional, do estado. Então, a economia da saúde, ela se desponta aí para a gente como uma grande possibilidade, uma nova possibilidade, né? Não que ela seja nova, como eu disse, mas uma possibilidade que a gente pode otimizar a partir de agora. É isso, muito obrigada a todos. Muito obrigada, Vanilson, pela exposição. A gente sabe que são muitos projetos, mas deu para ver a densidade, né, que é esse núcleo de pesquisa, com enfoque maior na saúde, mas a gente está sempre agregando outras vertentes também, né, igual você falou do nosso projeto que foi desenvolvido e outros que a gente está sempre buscando desenvolver. E aí a gente tem umas 2 perguntas aqui no chat e depois a gente passa a palavra para a Kátia, tá? O José tinha perguntado como que faz para participar do grupo de pesquisa em saúde. Essa é a primeira pergunta. Então, José, nós estamos sempre abertos lá, né?
É que sempre que tem, a gente já teve até muito acadêmico voluntário, porque os recursos também são escassos nessa relação, em relação a acadêmicos pagos, né? Assim, com bolsas, com estágios. Mas, assim, sempre que tem um projeto de pesquisa, a gente faz um edital de seleção. E a gente seleciona os acadêmicos, mas, para além disto, nós estamos abertos, né? Sempre que alguém tiver interesse em participar conosco de alguma pesquisa, em conhecer melhor o núcleo, nós estamos sempre à disposição, tá? Ela e é uma entrada a qualquer tempo, né? Nós estamos sempre lá, não precisa ter um projeto novo, a qualquer momento que vocês interessarem, serão muito bem-vindos, alunos e professores, tem outros professores com potencial, possibilidade de contribuição, né? Então, a gente está aberto e as entradas, assim, como estágio e como bolsa, é sempre que tem um novo projeto e que abre o seu edital de seleção. E, para além disso, em qualquer momento que vocês interessarem, tá? Professora Ivanilde, a professora Luciana agradece a excelente exposição e ela coloca assim, um dos grandes problemas do mercado de trabalho voltado para a área da saúde se deve ao fato de que os profissionais, né, os próprios profissionais da área têm se qualificado para assumir a gestão das atividades de saúde no Brasil. Então, pensando na perspectiva concorrencial do mercado, como você pensa que o economista poderia corroborar de forma direta para essa atividade, que a princípio está focada na gestão? É verdade, viu, professora Luciana? Assim, todos os cursos hoje fazem pós-graduação em gestão, né? Eu vou dar um exemplo para vocês lá da saúde. O que mais tem em termos de pós-graduação, lato sensu, lá na medicina, na enfermagem, sobretudo na enfermagem, é curso de gestão em saúde. Então, eles têm criado essas estratégias para poder entrar no sistema como gestores, né? Então, você perguntou aí, considerando o mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho aberto, o gestor de saúde eficiente, eu vou dar um exemplo pequeno para vocês. Quase todos os alunos que trabalham comigo nessas pesquisas, nesses trabalhos que a gente desenvolve, acabam indo para o sistema de saúde trabalhar, né? Acabam sendo convidados. Eu já tive aluno, professora, no curso de economia, que fez uma participação mais demorada comigo nesses projetos de saúde, que quando ele saiu de lá, ele foi convidado a ser secretário municipal de saúde, né? Eu o apresentei para algumas municipalidades e ele foi convidado. Tamanha era a densidade, a acumulação que ele teve nesse tempo aí que esteve fazendo pesquisa na área da saúde. Mas aí você pergunta, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso, implementar cursos no nível de pós-graduação para gestão, para gestores, né, focados em economistas, formar economista para ser gestor. Seja no nível da pós-graduação, lato sensu, especialização mesmo, seja nesse nível da residência, que a gente acha que esse da residência tem pouquíssimas universidades no Brasil, sobretudo de economia, que tem residência em gestão de saúde. E nós estamos propondo fazer isso porque aí a gente vai formar gestores com capilaridade, né, para poder realmente fazer um diferencial no sistema de saúde. Mas a gente tem muitas possibilidades, além de fazer, como o curso de residência é um curso caro, é um curso que não dá para formar muita gente, porque ele é uma formação em serviço, é uma formação integral, né? Então, talvez a gente não consiga, a gente estava pensando no nível da residência, formar 10 aí em cada entrada. 5 gestores hospitalares e 5 gestores da atenção primária à saúde. Mas, para além disso, a gente pode fazer cursos de gestão em saúde de pós-graduação, de 1 ano, né? E eu acho, professora, que uma estratégia muito bacana nisso é a gente buscar parcerias com os municípios. Qual município hoje que se a gente conversar com ele e falar, tem a possibilidade de a gente oferecer para você um gestor qualificado para fazer a diferença no seu sistema de saúde local, né? Então, a gente está pensando muito nisso, de começar a fazer essas parcerias e criar esses cursos, mas não formar só para formar e deixar aí no mercado procurando emprego, mas formar de uma forma mais direcionada, né? A gente já teve na Unimontes, eu lembro que no início, quando eu
A gente fez muitos cursos na área da saúde, tipo encomendados pelos municípios, pelas micro-regiões, né? A gente já formou muito profissional da saúde na área da enfermagem, na área da odontologia, na área, formando assim, a gente criava os consórcios e fazia os cursos, e esses profissionais já estavam lá depois empregados, porque os municípios podem até fazer esse compromisso de empregar os profissionais que a gente formar, né? Eu acho que são áreas possíveis, são coisas possíveis que a gente precisa amadurecer, discutir, e o que a gente não pode é deixar de fazer essa formação na área de gestão em saúde. Né? Dani, só mais uma pergunta. A professora Sara parabeniza também pela sua exposição, excelente exposição, e aí ela pergunta assim, para os que desejam começar a estudar sobre economia da saúde, quais os bancos de dados e outros meios para pesquisa que você poderia indicar? Na área da saúde, nós temos um banco de dados fenomenal, que é o DataSUS. O DataSUS hoje é um dos maiores bancos de dados do Brasil, e ele é utilizado não só pelos profissionais da área da saúde, mas por profissionais de todas as áreas. Lá tem tudo, né? E é um sistema de fácil acesso, né? Então, se você quer saber tudo da saúde, quer saber qual que é o investimento em saúde no município tal, você vai lá no DataSUS, tem. Você quer saber quais que são as principais doenças responsáveis por internação no município tal, você vai lá no DataSUS, você encontra. Então, todos os dados, né, Camila, Mayra, Alice, a gente, Kátia, né, Kátia? Kátia, que eu diga, ela se especializou em DataSUS aí com a gente. E assim, tem uma infinidade de possibilidades. Os dados são dados muito bem compilados, são dados muito confiáveis, né? E por que são confiáveis? Porque o DataSUS ele é alimentado pelo município. Então, tudo agora, pandemia. Vocês querem saber qual o número de casos que tem de coronavírus lá no município de Botumirim, que foi dito que é o único que não tem nenhum caso ainda no estado. Você vai lá no DataSUS, você encontra. Por quê? A notificação é feita, é informada e é imediatamente direcionada para o DataSUS. Tá? Então, tem dados de toda a natureza. Inclusive, professora Sala, no DataSUS tem dados socioeconômicos. Tem muitos dados, tem aluno de economia que me procura, que está precisando de dados socioeconômicos de municípios e que tentou em outros bancos de dados, não conseguiu, eu falo, vai no DataSUS que está lá, e vocês conseguem, tem. Então, é o banco de dados mais importante. E do ponto de vista teórico, você perguntou como começar a estudar, né? Porque eu acho que antes de ter o acesso ao dado, é muito importante que você tenha uma acumulação teórica, conhecer o sistema. Então, hoje, quem é o maior produtor de material bibliográfico da saúde, inclusive da economia da saúde, é o Ministério da Saúde e o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde do Brasil, né? Então, tem livros maravilhosos. No site do CONAS, tem uma biblioteca virtual e os livros são atualizados, são maravilhosos. Então, quem se interessa, eu penso que antes mesmo de ir para o dado, procure um livro. Tem livros muito bacanas sobre... Dentro do livro geral, tem, por exemplo, capítulos sobre a economia da saúde, entendeu? Que vocês podem ter acesso no CONAS, no Ministério da Saúde, e depois façam uma visita ao DataSUS, que é muito operacional e que vocês vão ter uma surpresa em relação a grandes possibilidades que lá tem, tá? Ivanilde, muitíssimo obrigada pela exposição, pelas respostas, para falar que a importância que tem esse núcleo, o quanto ele já contribui para a economia da saúde, tanto aqui na nossa região quanto fora, e mostrar a importância que tem para o departamento de economia e para o curso, Agora eu vou passar a palavra para a Kátia, que ela vai falar um pouco da experiência dela em participar, como bolsista e estagiária lá com a gente no núcleo. Bom dia a todos. Como a Liz já me apresentou, meu nome é Kátia e eu sou acadêmica do 7º período do curso.
Eu tive a oportunidade de ingressar no projeto ainda no terceiro período, o que é um diferencial, na verdade, porque a maioria dos meus colegas que entraram na pesquisa entraram a partir do quinto período. Eu entrei no projeto de oferta de serviços de saúde baixa, média e alta complexidade aqui no município de Montes Claros. Só que a partir desse projeto, outras ideias foram surgindo e outros trabalhos também foram surgindo. A minha monografia, inclusive, ela é origem, né, de um dos artigos que a gente fez para a Semana de Economia, ainda em 2018, que foi meu primeiro ano de participação, que foi sobre regionalização da saúde. Hoje eu discuto a regionalização da saúde no norte de Minas Gerais, na monografia fazendo interlocuções com a economia regional. A professora Sara fez uma pergunta sobre os bancos de dados, então eu venho, né, defender o SUS, como sempre, e falar que o DataSUS é muito rico. Além do DataSUS, a gente tem o CEOPS, que é para informações orçamentárias, tem o e-gestor, que é para informações de atenção básica, e lá também, para quem tem interesse mais nas áreas mais sociais, tem sobre Bolsa Família. Tem o CNES, que é informações dos estabelecimentos, e o Tabuin, que é uma plataforma, um programinha executável que o DataSUS disponibiliza, você pode instalar no computador e tem um banco de dados mais completo do que o que está no site do DataSUS. Por quê? Pelo Tabuin, você consegue descobrir de onde o paciente veio e para onde ele vai. Por exemplo, um paciente de Montes Claros, ele pode ser hospitalizado aqui ou ele pode ser hospitalizado em outro município de Minas ou até da região mesmo, sudeste. Então, pelo Tabuin, é possível ver essas movimentações, esses fluxos de pacientes. Como a professora Ivanilde falou, nós tivemos, né, recentemente... Kátia, só uma intervenção, só um minutinho. Lembrando para vocês que isso que a Kátia falou, super importante, mas todos esses elementos aí são ferramentas do DataSUS. Né? Assim, então, são ferramentas do DataSUS que permitem uma ampliação aí de caminhos, né, Kátia? Isso. Como a professora falou, nós tivemos recentemente um artigo aceito para publicação na Revista Brasileira de Educação Médica, um periódico importantíssimo na área da saúde. Para mim, enquanto acadêmica, foi uma grata surpresa, na verdade, porque é muito difícil ter artigos publicados no nível de graduação, em revistas boas. Então, já abre mais portas, mais caminhos para mim, para a pós, que como Camila falou, eu desejo continuar com a área da saúde. Além dos tópicos de gestão, tem interesse na mortalidade, morbidade, envelhecimento populacional, que todos têm uma relação gigante com a saúde. Eu estou aberta a ajudar quem precisar, quem tiver interesse em aprender a mexer com o banco de dados, pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, que a gente combina e conversa direitinho. É isso, você bem sucinta. Sou muito grata pela participação no projeto. Descobri um amor pela pesquisa que eu nunca imaginei que eu teria e desejo continuar nessa área. Obrigada, bom dia. Bom, obrigada a todos. Nós vamos caminhando para o encerramento. Eu só gostaria de saber se a professora Mayra gostaria de dar uma palavrinha, que ela também faz parte do nosso grupo. Está fechado seu microfone. Não abriu. Você quer mandar no chat, Mayra? Manda no chat, então, o seu microfone não está abrindo para a gente. Bom, então, enquanto a professora Mayra digita para a gente um pouco, né, a opinião dela sobre o grupo, sobre a experiência dela na pesquisa, que inclusive a professora Mayra, para os alunos que não sabem, né, ela tem a contribuição da demografia, né? Ela é demógrafa, assim como a professora Marília também, né, que é uma professora do curso que também trabalha com projetos da área de saúde, né? Também faz muitas pesquisas, muitas publicações. A Camila abriu, o Emerson ali me liberou. Então, como a Camila está falando, minha formação é na demografia e participar desse projeto
projeto na saúde tem sido muito enriquecedor. Eu agradeço muito, Ivanilde, pela oportunidade e por essa, né, poder contribuir com essa análise da demografia no projeto. Camila, acho que a Camila Bom, saiu. então nós vamos... Oi? Ah, sim, Estão me ouvindo? te passo a palavra. Eu gostaria de, então, caminhar para o encerramento, agradecer primeiro, né, a professora Ivanilde, que é a professora que nos acolheu nesse grupo, né, é um grupo fantástico. Eu sempre me interessei por essa área da saúde, desde a minha monografia, tenho caminhado com essa temática que eu acho fantástica. A professora Ivanilde tem uma experiência longuíssima na área, praticamente ajudou a fundar o SUS, em Montes Claros, na região. Então, agradecer a professora Ivanilde pela explanação e por nos acolher nesse grupo tão bacana. Agradecer as colegas, Maria Alice, Mayra, a Kátia, nossa bolsista, sempre tão dedicada, uma aluna excelente. Para nós foi uma excelente aquisição, pena que ela vai formar. Desejamos muito sucesso à Kátia. Agradecer a todos os colegas, professores do departamento que estão aqui presentes, professora Maria de Fátima, né, que está aqui agradecendo ao grupo. Nós agradecemos a oportunidade de divulgar o trabalho, né, que o grupo faz. E antes de passar alguns lembretes finais, eu gostaria só de reforçar, né, nessa discussão sobre a economia da saúde, que foi colocado, a professora Luciana colocou, como que nós podemos formar, contribuir, né, para que os alunos saiam do curso com espaço para atuar nesse mercado de trabalho, que tem condições de absorver os alunos de economia. Então, eu acho que o caminho é esse, né, é divulgar essa discussão, né, os alunos saberem que existe essa área. Eu acho importante até, semana que vem nós vamos discutir o curso de economia, né, é importante a gente até pensar em possibilidades de inserir disciplinas no curso, né, várias universidades como a UFMG, a Federal de Juiz de Fora, que a gente teve a presença do professor Lorival, tem já essa disciplina na graduação, né, para os alunos conhecerem a discussão, a bibliografia, irem se interessando e às vezes, né, seguir esse caminho, né? E é uma discussão, como a professora Ivanilde muito bem colocou, ela tem tudo a ver com a economia, né? Quando a gente fala economia da saúde, essa discussão ela não se separa, economia e saúde, é uma coisa só, né? Para os alunos entenderem como que a economia ela está intrinsecamente relacionada à saúde. Eu gosto de uma discussão que o professor Gadelha faz, que ele diz, olha, os grandes clássicos da economia, Keynes, Marx, Schumpeter e os estruturalistas. Né? Quando a gente pensa a saúde como fonte de desenvolvimento econômico, a gente está usando a perspectiva estruturalista do Celso Furtado. Quando a gente pensa a saúde como um complexo industrial, capaz de gerar inovações tecnológicas, a gente está falando aí do Schumpeter. Quando a gente fala da importância dos sistemas públicos de saúde e da atuação do Estado, a gente está falando de Keynes. E quando a gente está falando da necessidade, né, como a gente está discutindo capitalismo, né, saúde como um complexo econômico, as contradições que existem nesse processo e como que o Estado tem que dar conta de lidar com essas contradições. A gente está falando de Marx. Então, a gente está falando de economia. É importante os alunos terem essa clareza, né? E aí, eu vou dar uns recados, se a professora Ivanilde quiser fazer as suas considerações finais. Só lembrando, então, semana que vem nós vamos tratar sobre o curso. Então, alunos, atenção, a nossa semana ainda não acabou. Semana que vem nós vamos fazer discussões muito importantes sobre o nosso curso, fazer a homenagem ao professor Geraldo Guedes, né, que tantas contribuições deu ao curso. E também na semana que vem a Unimontes vai estar realizando seu evento de extensão, né, onde serão apresentados projetos de extensão da universidade. Então, para a semana que vem. E Ivanilde, quer dar alguma consideração final? Só agradecer, né, e dizer, como você bem colocou, Camila, eu estou na saúde desde muito jovem, eu entrei no sistema de
de saúde como concursada em 85, 86, e eu participei daquela efervescência, né, de criação do SUS. Então, a saúde, para mim, foi um grande laboratório de aprendizagem, de conhecimento, e ter vindo para a economia, né, quando eu entrei na economia, isso agregou muito à minha vida profissional, e eu tive essa grata satisfação da minha vida toda, né, na academia, aí, fazer esse diálogo, essa interlocução entre economia e saúde. E é uma coisa muito rica, né? E que abre enormes possibilidades. Então, para vocês, alunos de economia, a economia da saúde é uma área que cada vez mais ganha importância no cenário acadêmico e no cenário governamental. Como a Camila disse, tudo que a gente lê dos grandes pensadores da economia se aplica à questão da saúde. Como eu disse também, a economia da saúde, ela não existe independente da economia, é uma articulação mesmo. Então, assim, sejam bem-vindos à economia da saúde, como possibilidades mesmo de empregabilidade, de estudos, né? E sejam, que vocês vejam nesta área uma possibilidade, uma nova oportunidade, né? E uma nova forma de contribuir, né? De colocar o conhecimento que vocês apreendem na economia a serviço da sociedade. Essa é a grande questão, né? Então, eu agradeço e me coloco à inteira disposição. A Kátia, para a gente, foi uma grande satisfação. Eu falo da Kátia porque é ela que está conosco hoje, mas todos os acadêmicos que participaram conosco como iniciação científica, como estagiário, como bolsista, como voluntário, ficaram conosco bastante tempo e a gente tem a felicidade de ver um salto, né, de aprendizado nesses acadêmicos. Muitos vão para o sistema de saúde trabalhar e isso é muito valioso para a gente. Não tem nenhum acadêmico que entrou no núcleo trabalhando com a gente e que passou despercebido, né? A gente percebeu que cada um dos que entraram se apaixonaram cada vez mais pela economia da saúde e fizeram disso uma oportunidade. A Kátia, por exemplo, como ela disse aí, a gente conversa muito e ela quer ir para o mestrado, para o doutorado nessa área, e o futuro dela é nessa área, eu acho, né? Eu penso. E tudo que a gente puder fazer para poder ajudá-la, nesse sentido, a gente vai estar fazendo, assim como faremos para todos aqueles que se interessam, né? Então, muito obrigada e foi um prazer estar com vocês aqui, tá? Nós que agradecemos. Obrigada a todos vocês. Tenham um bom dia. Bom dia a todos.